Fala pessoal, tudo certo com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos resolver uma questão? Vamos resolver uma questão sobre vetor campo magnético? Então vem aqui comigo, acompanha aqui essa aula que você vai aprender a resolver questão sobre vetor campo magnético, a calcular a intensidade, determinar a direção e sentido, e você vai ver que é bastante simples. Então é o seguinte, pessoal, a gente tem aqui a representação de um fio reto, tá? Um fio longo, retilíneo. Através desse fio aqui passa uma corrente elétrica nesse sentido aqui, ó, vertical para baixo, né? Direção vertical, sentido para baixo. A corrente elétrica que passa nesse fio é de 4 amperes. A situação é a seguinte: quais são as características do vetor campo magnético criado por essa corrente bem nesse ponto P aqui, que está a uma distância de 50 centímetros do fio? Entenderam? A gente vai determinar as características do vetor campo magnético neste ponto aqui. Lembrando que a corrente elétrica passa aqui, ó, no sentido de cima para baixo, ela tem uma intensidade de 4 amperes e a distância do ponto até o fio é de 50 centímetros. Então, pessoal, como é que a gente determina essas características? Bom, muito bem. Vamos começar assim. Para determinar a direção e o sentido do vetor campo magnético nesse ponto, a gente utiliza a regra da mão direita. Então é o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, o polegar, a gente posiciona a mão dessa maneira. O polegar sempre aponta no sentido da corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica está para baixo, o polegar vai ficar apontando para baixo também. E aí, esses outros dedos, eles vão indicar a direção e sentido do campo magnético, beleza? É como se você fosse pegar o fio aqui, ó. Então, nesse movimento aqui, ó, o polegar apontando para baixo. Nesse movimento aqui, olha aqui, ó, esses outros dedos, eles estariam entrando no quadro. Então, a posição aqui, a direção e o sentido do campo magnético ali no ponto P vai ser a mesma que os dedos aqui estão indicando, olha. Então, o campo magnético tem direção e sentido nesse ponto assim, ó, entrando aqui no quadro ou no plano do papel. A gente vai vendo isso aqui no papel, beleza? Então, ó, vou repetir de novo para vocês fixarem bem isso. Polegar no sentido da corrente elétrica. Os outros dedos, ó, como se você fosse pegar o fio. Olha como é que eles se movimentam, ó, como se fossem entrar no quadro. Portanto, a direção e sentido do vetor campo magnético nesse ponto é entrando no quadro. Qual é o símbolo que a gente utiliza para representar isso? Então aqui, pessoal, bem nesse ponto, olha, o símbolo é esse daqui, ó. Esse símbolo aqui representa um vetor se afastando do observador. Imagina que você está olhando assim de frente, olha. Então esse vetor aqui, ele está se afastando de você. Você está olhando esse vetor por trás, como se fosse uma flecha disparada e você observando ela por trás, beleza? Então aqui, ó, a gente já tem a direção e o sentido do vetor campo magnético nesse ponto aqui. Ele tem a direção vertical, horizontal, direção horizontal e sentido, olha, entrando no quadro, beleza? O que está faltando agora? Agora falta a gente determinar a intensidade dele, quanto é que ele vale. Para isso, a gente vai utilizar aquela fórmula para calcular a intensidade do vetor campo magnético. Muito bem, pessoal, tá aqui, ó, a expressão. Essa expressão aqui é a expressão utilizada para a gente calcular a intensidade do vetor campo magnético criado por um fio retilíneo, tá bom? Então, no fio retilíneo é essa expressão aqui que a gente utiliza. Então, vamos lá, olha só, essa expressão diz que a gente deve usar μ0, que é a constante de permeabilidade magnética da região onde está o considerado fio, né? Vamos considerar que esse fio aqui está no vácuo. Então, aqui o valor a gente vai utilizar o valor de μ0. A letra I significa a corrente elétrica, tá aqui, ó, a corrente elétrica passando no fio, vale 4 amperes. 2π, né, um valor constante. Esse R aqui é a distância entre o ponto que a gente quer calcular o campo magnético, né, o vetor campo magnético, e o fio que cria esse campo magnético. Olha, a gente já tem todos esses valores, né? Mas tem um detalhe aqui, repare que a distância, essa aqui é a nossa distância R, ela está em centímetros, 50 centímetros. Quando a gente vai colocar na fórmula, a gente precisa colocar na unidade do Sistema Internacional, tá? Aí a gente vai ter que passar esses 50 centímetros para metro. Então, como é que passa de centímetros para metro? Você pega o valor e divide por 100. Então, vai ser esse o valor aqui que a gente vai utilizar, tá? 50 dividido por 100 vai dar 0,5, é isso que a gente vai utilizar.
Bom, então a gente vai substituir todos os valores que a gente conhece aqui na fórmula para fazer o cálculo, tá? Então vai ficar assim. Então muito bem, pessoal, já substituí os valores na fórmula, tá? No lugar do μ0 entrou 4π vezes 10 elevado a menos 7, é um valor constante. No lugar da letra I, da corrente elétrica, entrou o valor 4, que a corrente elétrica, como a gente pode ver aqui, ó, vale 4 amperes. Aqui embaixo repetiu 2π, no lugar da letra R, que é a distância, que é essa distância aqui, não coloquei o 50. Repare que eu coloquei o 0,5, né, ou 0,50. Tá? Eu coloquei a unidade utilizando em metro. Agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente faz a conta, tá? Aqui a gente pode simplificar esse π com esse π, né? Esse 4 com esse 2... E fazendo uma conta aqui em cima vai ter um 2, né? Então 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 0,5, 16. Esse 10 elevado a menos 7 a gente repete. Então a fórmula provisoriamente vai ficar assim. Bom, então os cálculos deram isso daqui, tá? 16 vezes 10 elevado a menos 7. É só você fazer a conta aqui, muito simples. Agora, se você quiser escrever esse resultado na notação científica que eu indico, aí já vai ficar dessa maneira. Tá aqui, pessoal, a nossa resposta. 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Perceberam como que a gente resolveu esse problema? Então, nosso objetivo era determinar a direção, sentido e intensidade do vetor campo magnético no ponto P. Para determinar direção e sentido, a gente utilizou a regra da mão direita. Para determinar a intensidade do vetor campo magnético, a gente utilizou esta fórmula aqui, tá? Então memorizem esta fórmula, beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e vamos continuar aí na nossa luta em busca dessa nossa vaga aí na universidade. Beleza? Um abração para vocês e bons estudos.